Salve, pessoal aqui do Futebol na Veia, tudo bem? Nós vamos comentar sobre a partida que abriu essa rodada de domingo do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo jogaram no Maracanã às 11 da manhã, num jogo que bem movimentado. No finalzinho do jogo foi de arrepiar, né? Deixou alguns botafoguenses bem bravos. Os flamenguistas também não estão muito felizes com o resultado. Mas a gente vai começar comentando um pouquinho sobre o primeiro tempo dessa partida. Eu vou começar pelo Nestor. O que você achou da primeira etapa das duas equipes? Fala, rapaziada, tranquilo? Bom, então, o Botafogo veio com um time um pouco diferente, né? Jogando com três zagueiros. O time que já tinha atuado mais ou menos nesse esquema só no primeiro jogo da volta da pandemia, que foi no contra a Cabo Friense. E, obviamente, jogar contra o Cabo Friense, jogar contra o Flamengo são coisas completamente diferentes. E jogou o Rafael Foster, que é um jogador que o Autuori conhece pediu a contratação lá do Ludogorets, da Bulgária, veio para fazer essa função de líbero mesmo, atuando de volante, de zagueiro, dependendo da situação. E, e veio para fazer mesma tática que fez contra o Atlético Mineiro, apesar do esquema ser diferente. É ficar fechadinho, marcar bem, marcar firme e sair nos contra-ataques em velocidade. Já o Flamengo veio num time que deixou alguns torcedores bem surpresos, porque barrou o Arrascaeta e o Gerson, né? E jogou Diego e Pedro Rocha. E jogou também novidade, o Mateuzinho, mas essa já era mais esperado porque o Flamengo não tinha mais, já que o Isla ainda não tá regularizado, ou se está regularizado, não sei ainda, mas não tem condição de jogo ainda, era a única opção, o Mateuzinho. E por incrível que pareça, o Pedro Rocha, para mim, foi o principal destaque do primeiro tempo, porque ele jogou muito bem. Ele deu muito trabalho, principalmente para o Kevin que era o ala direita do Botafogo, e para o Marcelo Benevenuto. O Marcelo, que um grande zagueiro, mas teve que bastante trabalho com ele. E foi mais ou menos o jogo que muitos esperavam. O Flamengo começou bem melhor, os primeiros 20 minutos, o Botafogo sofreu. O Gatito fez uma linda defesa na pequena área com a cabeçada do Bruno Henrique, mas o Botafogo, quando conseguiu respirar, botar a bola no chão, conseguiu fazer seu jogo, tanto que perdeu um gol sem goleiro, né? Aquela jogada, contra-ataque do Luiz Henrique, tocou no Kevin, o Kevin devolveu para ele, foi um pouquinho atrás e chutou por cima. Foram os dois principais lances do primeiro tempo, essa cabeçada do Bruno Henrique, defesa do Gatito, e o gol perdido pelo Luiz Henrique, o menino de 18 anos do Botafogo. No primeiro tempo, os principais destaques para mim são isso, cara. Vai vocês aí agora. Obrigado, Nestor. E agora eu vou falar com o Gabriel, né? Gabriel, o Nestor explicou bastante como foi a primeira etapa. A gente teve uma chance perdida clara para cada lado, Luiz Henrique e Bruno Henrique. E assim, mas você achou que qual das equipes jogou melhor na primeira etapa e você acha que qual merecia melhor sorte no primeiro tempo? Dentro da estratégia do Botafogo e do Flamengo, foi um jogo meio equiparado, porque o Botafogo teve a principal chance, ao meu ver, porque naquele contra-ataque o Luiz Henrique perdeu o gol ali debaixo da trave, e o Flamengo era esperado o Arrascaeta no time, o Gerson, o Domi modificou o time, colocou o Pedro Rocha, colocou o Diego ali para dar mais uma alternada ali tudo. O Flamengo começou melhor, nos primeiros minutos o Botafogo até ensaiou uma pressão ali na frente, mas depois recuou, foi na estratégia que todo mundo estava prevendo já, de ficar atrás, recuado, e tentar uma bola, que foi o que eles conseguiram. Naquela bola que o Kelvin lançou na área, cruzou a área, e o Luiz Henrique perdeu o gol debaixo da trave, essa para mim foi a principal chance. O Flamengo conseguiu chegar com o Bruno Henrique, naquela cabeçada que o Gatito fez uma linda defesa ali, mas dentro da estratégia dos dois, foi um jogo bem equiparado no primeiro tempo. E tudo que o Nestor disse aí foi minhas palavras também. O Botafogo entrou com 3 zagueiros, né? E igual ele falou, na primeira partida depois da pandemia, o time jogou assim, só que é bem diferente de jogar no Campeonato Carioca, um time de menor expressão, e jogar com o Flamengo. No início eu percebi um pouquinho de dificuldade na saída de bola do Botafogo. Só completar uma coisa aqui, rapidinho, que nesse jogo com o Cabo Friense, quem jogou foi o terceiro zagueiro, o líbero, foi o Cícero. E hoje foi o Rafael Forte, que é um zagueiro de ofício. Então, isso muda também bastante o jeito de jogar do time, né? Desculpa aí te interromper, continua. Não, que isso, pô.
E, como ele falou, jogou o Cícero. E hoje, jogando um zagueiro mais de ofício, o time teve um pouquinho de dificuldade na saída de bola ali. E o Flamengo não tem aquela pressão que tinha, não é gosto de ficar comparando, mas não tem aquela pressão que tinha com o Jorge Jesus, mas é uma marcação bem encaixada ali. Eu acho que foi o Honda que foi tentar girar ali, perdeu a bola. E foi o primeiro tempo foi isso, o Botafogo atrás, tentando sair no contra-ataque, e saiu muito bem com o Luiz Henrique, para mim, o principal destaque do time do Botafogo na primeira etapa. Conseguiu sair muito bem. E o Flamengo ficou ali rodeando. Tinha posse, tinha bola, só que não foi pouco efetivo. E o Paulo Torre tá vindo com esse esquema de moldar o time para o adversário, alterou o time para jogar contra o Atlético Mineiro, alterou de novo o time agora para jogar ali contra o Flamengo, que é um estilo diferente. E bom, tem conseguido bons resultados. O Botafogo em 4 jogos, né? Tem um jogo a menos contra o Bahia, fez 6 pontos, tá indo bem no campeonato. E então eu já vou aproveitar, Gabriel, que você já tá na palavra. Começa comentando o segundo tempo, que foi cheio de emoções. O segundo tempo começou meio estranho ali, porque parece que o Botafogo melhorou um pouco, mas eu acho que o Flamengo caiu um pouco de produção no segundo tempo. Aquele fato de ter a bola e não ter efetividade permaneceu no segundo tempo, mesmo com as alterações do Domi, que demoraram um pouco ali, até meio estranhas as alterações, tudo, porque principalmente ele tirar se não me engano, foi o Diego, ele colocou o Thiago Maia. Eu esperava que ele fosse colocar o Gerson ali para dar mais mobilidade. Mas o Botafogo permaneceu, estava no primeiro tempo, tentando uma bola ali, colocou o Pedro Raul, mudou um pouco o estilo ali, colocou 2 centroavantes, tudo, o Matheus Babi e o Pedro Raul. E o Flamengo, naquelas, tinha a bola, começou a ter um pouco menos a bola no segundo tempo, mas tinha a bola e não tinha efetividade. O time não tinha muita profundidade, tentava jogar pelo meio, o Botafogo anulava jogadas. E aí que o jogo ficou meio morno, e quando todo mundo esperava que fosse acabar um 0-0 meio pragmático, o Botafogo consegue arrumar 3 escanteios, e no último ali, numa jogada excepcional ali do Pedro Raul, deu um lindo voleio ali, que surpreendeu todo mundo, porque eu mesmo esperava que ele fosse cabecear para dentro da área de novo. Ele surpreendeu todo mundo, Diego Alves ali, que nem esperava esse chute dele, e conseguiu abrir o placar para o Botafogo. Aí todo mundo esperava, vamos lá, o Botafogo vai ficar atrás, conseguiu segurar o Flamengo ali quase, praticamente mais de 90 minutos, e ali, a jogada, o Gabigol perdeu o gol cara a cara com o Gatito ali, chutou a bola no travessão, e no rebote o Bruno Henrique foi lá, chutou, e o Marcelo Benevenuto, numa jogada bem feliz, pulou com o braço aberto ali, não deu para entender muito o que ele quis fazer ali. Ele quis tirar, claro, mas ele abriu espaço, ampliou o espaço do corpo e acabou batendo a bola no cotovelo dele, foi pro VAR. E aí, gol do Flamengo, para frustração mais dos botafoguenses e dos flamenguistas também, porque todos os flamenguistas esperavam uma vitória hoje em cima do Botafogo, mas dos males o menor, né, para os flamenguistas. Pelo menos conseguiu sair com um empate, e os botafoguenses estavam com a vitória ali na mão, e acabou deixando escapar nos últimos segundos de jogo. Bom, eu tava comentando com o Gabriel até que eu achei uma falha do Diego Alves, né? A bola foi em cima dele, mas realmente o Pedro Raul pegou todo mundo de surpresa. É o artilheiro do Botafogo no ano, 6 gols em 12 jogos, tá indo muito bem o Pedro Raul esse ano. E aí eu quero conversar com o Nestor, perguntar se, assim, a sua opinião sobre a segunda etapa das duas equipes, e perguntar para quem 1-1 ficou bom, para quem ficou ruim, foi pior para o Botafogo, que estava com a vitória, fez o gol no final, parecia que a vitória ganha, ou foi pior para o Flamengo, que é um time forte, que com a derrota estava indo para a 18ª posição, acabou que com o empate foi para 12º, mas continua longe do que se esperava do Flamengo no início do campeonato. Então, Fábio, se chegam e falam antes de começar o jogo, que o jogo ia ser 1-1, com certeza ia ter mais botafoguense satisfeito do que flamenguista. Por toda a questão de estrutura do time que cada um tem, o elenco que cada um tem, obviamente o botafoguense ia ficar mais satisfeito. Só que pelas circunstâncias acabou que o botafoguense está
assim, com aquele sabor de derrota mesmo. Ia ser uma vitória maravilhosa contra o maior rival, o gol aos 48 do segundo tempo, mas como dizem no mundo do futebol, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Gabigol perde um gol sem goleiro, o Gatito caído no travessão. Na volta, o Marcelo, que está jogando muito, muito, muito. Rodada passada ele teve, inclusive, na seleção da rodada do Brasileirão. Pô, ele abriu um pouquinho o braço, foi pênalti. Mas foi assim, por muito pouco foi pênalti, mas acabou sendo pênalti sim, porque ele deu muito mole, porque aquele desespero, né, cara? 50 minutos, o cara se joga na bola para bloquear de tudo quanto é jeito. Mas, cara, o Gabriel falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o que eu reparei também. Até pegando emprestado um comentário do Roger Flores, que o Flamengo tem a bola, mas não é agressivo, né? No segundo tempo foi muito isso. O Flamengo com a bola, com a bola, com a bola. O Flamengo, o Botafogo teve pouquíssimos contra-ataques na parte defensiva, até porque, se vocês repararem, o Mateuzinho, ele nem passou do meio-campo no segundo tempo. Porque ele viu que o Luiz Henrique estava correndo pra caramba ali, provavelmente o Domenech pediu para dar uma segurada, mas o Flamengo ficava com a bola, o Felipe Luiz fazendo uma grande partida, mas por mérito deles, mas também por deméritos da ala direita do Botafogo, que é uma avenida, impressionante isso. Tira Kevin, bota Barrandegui, continua um desespero. Quarta-feira contra o Atlético foi isso, o Keno deitando os cabelos ali. Então é isso. Caiu? Não, estamos te ouvindo. Foi mal. Então é isso, o jogo acabou que assim, pelos 90 minutos, vamos dizer assim, pelos 90 minutos, um resultado justo seria um empate, mas se tivesse que ter um vencedor seria o Flamengo, porque propôs mais o jogo e tal, a minha opinião isso. Agora, pela circunstância que foi, o Botafogo conseguiu botar uma pressãozinha no final, conseguiu 3 escanteios lá, pô, e arranja um gol daquele com um voleio lindo do Pedro Raul. Pô, mas tem coisa que só acontece com o Botafogo e acabou que o Gabigol bateu muito bem o pênalti no momento decisivo de pressão. Ele conseguiu deslocar bem o Gatito, que é um grande pegador, e acabou que foi um empate. Nenhuma das torcidas saiu feliz. A grande verdade é essa. Bom, eu acho que a gente também não tem muito o que questionar o pênalti, foi claro. Porém, eu vi alguns botafoguenses reclamando do tempo de acréscimo, né? Falando que o juiz deu acréscimo até o Flamengo empatar. Você acha que os 6 minutos foram justos? Então, cara, assim, ele deu acréscimo antes do Botafogo fazer o gol. O gol do Botafogo já foi nos acréscimos, entendeu? Ele considerou que o jogo era para 6 minutos. Eu acho que ele não botou, vai ser até vamos dar mais uma chancezinha pro Flamengo e tal, até porque o pênalti foi com 50 e poucos. Pô, o que é triste, mano, é que realmente ele ia acabar o jogo. O Juan, jogador da base do Botafogo, roubou a bola na linha de fundo, tava saindo. O Voaden pegou a bola e ia acabar o jogo. Só que aí ele ouviu que chamaram no VAR e tal, e ele foi analisar o lance. Então, se não fosse pênalti, o jogo ia acabar ali, entendeu? Não poderia ser mais no último lance aquele gol do Flamengo. E agora, Gabriel, eu vou te perguntar o destaque da partida. Para mim, na minha opinião, assim, no primeiro tempo, eu acho que do Flamengo foi o Pedro Rocha e o Luiz Henrique pelo lado do Botafogo, mas na partida ao todo, assim, é que é difícil pegar um destaque, porque acho que hoje o jogo foi abaixo da média, mas se fosse para dar um destaque realmente, eu ia dar para o Felipe Luiz, mesmo com o Pedro Rocha sendo o melhor do primeiro tempo. Hoje o Felipe Luiz fez uma partida muito segura, defensivamente e ofensivamente. O Flamengo conseguiu uma válvula de escape ali pelo lado esquerdo, muito no primeiro tempo também pelo Pedro Rocha, mas o Felipe Luiz, para mim, foi o grande destaque por essa questão defensiva, e mesmo que o lado direito do Botafogo não seja tão forte, mas hoje o Felipe Luiz estava numa partida muito segura e conseguiu apoiar muito bem na frente. E o seu, Nestor, seu destaque da partida? Cara, vou ficar com o mesmo dele. Pelos 90 minutos eu vou de Felipe Luiz, mas no primeiro tempo o Pedro Rocha para mim foi disparado o melhor em campo, disparado. Luiz Henrique também fez um bom primeiro tempo. E, cara, já vou dar um destaquezinho também pro Pedro Raul, porque assim,
Quem acompanha mais sabe que ele não está numa boa fase, tanto que ele foi reserva hoje do Matheus Babi, que é um cara que foi eleito o melhor da partida no último jogo contra o Atlético. O Pedro Raul, desculpa, no último jogo ele perdeu um gol cara a cara, só ele e o Rafael, o goleiro do Atlético, ele perdeu o jogo, chutou para fora, chutou muito mal, um gol que um atacante não pode perder nunca. No intervalo ele já saiu e acabou que o Botafogo conseguiu jogar melhor ainda no segundo tempo. Aí todo mundo já imaginava que ele fosse virar banco. Esse foi o primeiro jogo que, assim, ele foi banco não por questões físicas, ele foi banco por questões técnicas mesmo, e ele não entrou bem, perdendo bola, tendo dificuldade de dominar, umas bolas que, assim, de disputa de cabeça, ele geralmente ganha, ele não estava ganhando, mas mérito total dele numa bola, aquela bola vadia, como chamam, bola perdida assim, ele fez um golaço, um gol lindo, que ia ser uma vitória épica pro Botafogo por todas as circunstâncias da partida, mas acabou que não foi o que aconteceu. Mas, no geral, eu fico com o Felipe Luiz pela regularidade e constância dos 90 minutos. Bom, eu concordo com vocês, com o Felipe Luiz. E, assim, o Botafogo estava tendo um resultado incrível, estava indo para quarto lugar com um jogo a menos, colocando o arquirrival, né, o principal rival na 18ª posição e antepenúltimo, mas com o gol do Gabigol nos últimos minutos, o Flamengo chegou a 5 pontos, pulou para a 12ª posição, agora tem 5 pontos em 5 jogos. O Botafogo tem 6 pontos em 4 jogos, tem um jogo a menos contra o Bahia, e o Botafogo está fazendo uma boa campanha de Campeonato Brasileiro. No próximo jogo, o Botafogo enfrenta o Internacional, no Engenhão, no sábado às 16 horas, e o Flamengo volta a campo na Vila Belmiro para enfrentar o Santos, domingo às 16. Eu quero agradecer o Gabriel, o Nestor, por ter participado desse debate aqui, e quero pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal para acompanhar todos os debates na Veia e acompanhar a gente no portal e nas redes sociais, futebolnaveia.com.br. E é isso, galera. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.